Graça e paz, meus irmãos. Com alegria que agradeço o convite por estar aqui com os irmãos hoje à noite e ter o privilégio de compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Abra a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Pode procurar que está aí. Se estiver muito difícil, vá a Mateus e volta. Está lá nos 12 profetas menores, depois de Sofonias. A versão que nós vamos utilizar é revista atualizada. Vai ser projetada também essa versão, mas você vai ver que não tem muita diferença da versão com que vocês estão acostumados. Livro do profeta Ageu tem 4 mensagens muito bem definidas. 4 vezes o Senhor aparece ao profeta e pede que ele leve palavra para o povo. 4 momentos muito bem organizados literariamente neste livro, e nós vamos, com a graça de Deus, expor as 2 primeiras mensagens que Ageu leva ao povo. Então, isso vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 9. Ageu 1:1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: por que você acha que teve essa preocupação numa localização cronológica tão específica, algo que seja, às vezes, raro no Antigo Testamento? Porque o momento em que esse profeta se levantou para falar é singular e é de fundamental importância para você entender o valor, o significado, a relevância, a aplicabilidade da mensagem. O 2º ano do rei Dario é exatamente no ano 520 a.C. Agora você precisa se lembrar um pouco do contexto em que estamos. As nações do norte haviam sido conquistadas pela Assíria, mas Senaqueribe não entrou em Jerusalém por mão poderosa de Deus. Alguns anos depois, as tribos do sul, Judá, foram levadas cativas por idolatria à Babilônia. Vocês se lembram que Daniel foi levado com os amigos por Nabucodonosor no 3º ano do rei Jeoaquim. E lá eles passaram 70 anos. Isso foi então de 586 a.C. até mais ou menos 539, quando Deus levantou Ciro II da Pérsia e autorizou o povo a voltar. Vocês estão acostumados com essa história porque soube que acabaram de expor a Esdras e Neemias. E perceberam o movimento de volta, de retorno do povo à sua terra, e eles, com a espada na mão e uma pá na outra, reconstruíram os muros de Jerusalém, isso em 538. Acontece que 18 anos se passaram, mas a casa do Senhor permanecia em ruínas. Essa é a acusação de Deus. Numa data específica, no dia 29 de agosto de 520, Deus levanta este profeta, o Senhor é a minha festa, Hagai, Ageu, e assim ele conversa com o povo e reclama do povo uma postura que eles não estavam tendo. Versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Pensem bem, 18 anos, e ainda não havia chegado o tempo de investir nas coisas do Senhor. Uma geração inteira que havia se acostumado a viver sem culto, sem templo, sem sacrifícios, sem todo aquele sistema sacerdotal vigente com o templo.
Uma geração que havia sido educada na Babilônia, quando volta, não prioriza a casa de Deus. Não investe nisso, usando a desculpa por falta de tempo. E antes de lançarmos pedras neste povo, reconheçamos que o nosso coração pulsa em semelhante cadência. Não está na hora, está muito jovem. Tem muito vigor, tem muita energia, tem muito tempo. Eu não vou priorizar, absolutizar, centralizar a glória de Deus ainda. Eu tenho gerências outras, eu tenho outras preocupações, administrações, outras coisas que priorizam na minha agenda. Ainda não é o tempo de investir na casa de Deus. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso, olha a pergunta de Deus, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, sua versão talvez se lê luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus está escancarando as motivações do coração. Vocês estão dizendo que não tem tempo de viver para a minha glória, de me exaltar, e que na antiga aliança significava investir na casa, no templo. Mas então é tempo de vocês viverem em casas apaineladas, com os telhados feitos painéis. Você deve conhecer muito bem isso. É ter eira, beira e tribeira nas casas, muito bem ornamentadas, sabe, luxuosas, tendo aquele conforto, aquela segurança, aquela paz. Deus está vasculhando com bisturi, cortando o coração deste povo, identificando ali a real motivação pela qual a casa dele permanecia em ruínas. O povo estava ocupado demais com as suas próprias coisas, estavam absolutizando demais as coisas periféricas da vida, estavam trocando a glória do Deus incorruptível por glória da criação, e estavam levando suas oferendas aos ídolos do seu tempo. Conforto, segurança, tranquilidade, luxo. Esse é o desenho de um coração que deixou de pulsar para a glória de Deus e passou a ser partido, e passou a se deliciar com os amantes, e passou a levar as suas reverências para ídolos dessa terra. Qual o resultado disso? Insatisfação. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Que imagem, que quadro que Ageu está pintando aqui, de profunda insatisfação. Não porque não tenham comida, ou porque não tenham salário, ou porque não tenham roupa, mas tendo essas coisas, não encontrando descanso na alma, porque comem e não se fartam, bebem, mas não dessedentam, se vestem, mas não se aquecem. Isso é símbolo de insatisfação do coração, e é assim com todo o coração, que não tem por maior amor a glória de Deus. Nosso coração não encontra descanso, você sabe disso. Toda vez que ousamos pulsar por outras coisas, objetivar outras prioridades, é assim que vivemos, insatisfeitos, porque a idolatria nunca satisfaz. É fato que este povo, voltando do exílio, não mais subiu postes ídolos, não era idolatria tradicional, mas subia casas.
e as enfeitava. Ou seja, o mesmo coração, que é uma fábrica de ídolos, conseguia produzir outras coisas, nas quais não encontramos nenhuma satisfação. E se você for honesto consigo, você sabe disso. Fomos criados para Deus. E o nosso coração não descansa, enquanto não descansar nele. Enquanto Ele não for o centro das nossas vidas, enquanto o peso da sua glória não for o epicentro da nossa existência, ao redor da qual orbitam todas as demais esferas da vida. E quando você pegar qualquer planeta e tentar colocar no centro da existência, não tem força gravitacional suficiente para manter tudo em órbita, é caos. E você come e bebe e se veste e recebe salário, mas isso não enche, não preenche, não dá significado, propósito. Uma figura triste de alguém que tem vida biológica, mas não espiritual. Alguém que não consegue dizer, como de banho e de gordura farta-se a minha alma. A tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Insatisfação, provocada pelo próprio Deus, versículo 7 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olha o que vocês estão vivendo, acabaram de chegar do exílio. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Não é à toa que nas partes anteriores do sermão eu disse glória de Deus, porque esse é o objetivo, nem tanto a casa. A casa, como vocês muito bem sabem, é sombra. O templo não é definitivo, não é habitação perfeita, corpórea. Mas o que esse povo se negava a dar ao Senhor era glória. Não vivia para a glória de Deus. E então viviam insatisfeitos. Eu serei glorificado nela. O problema aqui é que o povo estava deixando a glória de Deus. E Deus é um Deus ciumento. Absolutamente ciumento. Versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Porque a minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, também sobre os homens, os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Quando você não prioriza a glória de Deus e apresenta a Ele um coração partido, clivado, dividido, você o chama para um ringue e espera a punição de Deus, disciplina de Deus, porque Deus disciplina os filhos que ama, externalizando o seu zelo, o seu ciúme, porque Deus não aceita corações partidos. Ele briga por nós, mesmo que nos leve para o deserto. Isso ele faz com Gomer, a história de Oséias. Eu o atrairei para o deserto e lhe falarei no coração. Isso ele faz com Joel, até que vocês me busquem de todo o vosso coração. Isso ele faz com Abacuque e com os demais profetas menores, mas esse traço, esse atributo de Deus, encontra maior cor ainda no Novo Testamento, quando Paulo diz com todas as letras em 1 Coríntios capítulo 10, vocês querem despertar os ciúmes de Deus? Ou quando Tiago no capítulo 4 diz que é com ciúmes que o Espírito Santo anseia por nós. Você já parou para pensar que Deus é um Deus ciumento? E que Ele está frontalmente oposto a tudo aquilo que nos rouba a atenção que é devida a Ele, porque Ele não divide a glória com ninguém. Talvez, meu irmão, seja este o motivo da seca na sua vida.
Talvez não financeira. Talvez você come e bebe e se veste e recebe o salário. Mas a seca da satisfação, o senso de incompletude, um senso de um propósito maior, parece que vive a vida empurrando, esperando coisas que vão chegar ou não. Sem algo que transborde o coração, sem algo que dê norte e sentido à vida. O que te falta é enxergar a beleza da glória de Deus na face de Cristo. Porque quando você enxergar, você percebe que isso vale mais e tem mais peso do que qualquer outro ídolo que essa terra pode sugerir para você. E então você vive para a glória dele. E essa é a minha oração. Que pela pregação, pela exposição da Escritura, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Deus diga, haja luz dentro do teu coração. Para que ilumine o seu entendimento, que você perceba a grandiosidade, a beleza, a singularidade, a preciosidade da glória dele. E perceba que é para isso que você foi criado. Qual é o fim principal do homem? Viver para a glória de Deus e deleitar-se nela. Para isso que nós existimos, para isso que tem ainda oxigênio no nosso pulmão, é para isso que o coronavírus não nos matou ainda. É para isso que estamos aqui. É para a glória dele. Então, meu querido irmão, ouça a voz profética ecoada hoje à noite e reorganize as prioridades da vida. A bem da sua satisfação, lute pela sua alegria e viva para a glória de Deus. Esse povo respondeu ao chamado do Senhor no dia 21 de setembro de 520, a partir do versículo 12, narra a história de como Deus enviou o seu Espírito a Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, e daí o povo subiu. Olha o versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, isso é 21 de setembro de 520. O povo começou a construir, ouviu a voz profética. Disseram, é verdade. Mas note que precisa de um despertar interno do espírito. O Senhor despertou o coração. O Senhor os inclinou para buscá-lo. E assim eles responderam, subindo Moriá e edificando o templo. Colocando de novo as coisas no lugar e priorizando a glória de Deus. Mas, quanto tempo dura este vigor? Este ânimo, essa voz profética ecoando nos tímpanos? Aqui não durou um mês. Não durou um mês. Porque o capítulo 2 começa dizendo, no 2º ano do rei Dario, ao mesmo ano, no 7º mês, ao 21º do mês, isso dá 17 de outubro de 520, ou seja, eles iniciaram a reconstrução do templo no dia 21 de setembro, menos de um mês depois, 17 de outubro, Deus precisou levantar Ageu de novo, dizendo, fala agora, Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? O povo já havia desanimado de construir. Seus músculos já estavam frouxos. Aquela disposição de pegar o serrote, de ajuntar pedra já tinha sumido. Mas Deus detecta qual é o problema do povo agora. Por que o desânimo? Por que quase desmaiando
ao viver para a glória de Deus? Qual é o motor dessa desmotivação? A comparação. Olha que a comparação é um bichinho miserável, que vai corroendo as forças, atrofiando o nosso vigor e a nossa disposição. Este povo estava comparando a casa que levantavam com o templo suntuoso de Salomão. Não é isso o versículo 3? Quem dentre vós que tenha sobrevivido, ou seja, mais de 70, mais de 80, e que se lembrasse do templo de Salomão, que contemplou esta casa na sua primeira glória. E daí a voz da senilidade aqui não era positiva ou motivadora, do contrário. Eram pessoas que haviam visto o templo na sua primeira glória, com toda a sua suntuosidade. Você se lembra do templo de Salomão? Eram 100.000 talentos de ouro. Cada talento 35 quilos. Que estavam nas paredes e no teto. Com os cedros do Líbano, entalhados de querubim. Numa proporção mais do que faraônica, salomônica. Uma coisa enorme, grandiosa, suntuosa, que brilhava aos olhos. Isso era luxo. Era tanto dinheiro, que Salomão não gastou tudo que Davi havia recolhido. Pensem em vocês. Tinha mais dinheiro em caixa. Salomão disse, não tem mais o que colocar. Não tem mais onde investir, está tudo perfeito. Você que já fez uma reforma na sua casa, sabe que falta dinheiro e não sonho. No caso aqui era o inverso. Eles já tinham feito tudo. Daí Salomão tem mais dinheiro, põe no tesouro. De fato, o restante foi colocado no tesouro do templo. Não tinha mais o que fazer. E estes olhavam esta segunda casa e diziam, isso é como um nada. Vocês não viram o templo de Salomão. Aquilo que era um templo. Aquilo era grande, aquilo era imponente. Isso é um barraco. Não se sustenta, as proporções não são grandes. Ela é como um nada aos nossos olhos. Lembra, percepção, como a vedes agora? Qual é a perspectiva que vocês têm daquilo que estão fazendo? Isso desmotivava, porque o pensamento comparativo é sempre injusto. Sempre injusto. E quantas vezes é isso que nos desmotiva também, lembrando de tempos áureos do passado, desta comunidade, ou comparando-a com outras comunidades, ou aquilo que exercemos para a glória de Deus, quando você olha para o lado, olha para o vizinho, e percebe que não tem grande abrangência, significado, valor, repercussão, elogio, aquilo que você faz, mas tem permanecido na obscuridade, na solidão, sem ninguém ver ou aplaudir. Isso desmotiva. Isso desmotiva quem permanece com os olhos no passado ou na obra do outro. Mas o que Ageu faz aqui é levantar os olhos nas promessas de Deus. Eis o imperativo, versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. Este profeta foi levantado dizendo, larga de moleza, larga de fraqueza, larga de se desmaiar num pensamento comparativo injusto, sejam fortes, recobrem os ânimos,
revigorem as forças e trabalhem para a glória de Deus. Sejam fortes e trabalhem. Mas a beleza das Escrituras, você que está próximo dela sabe, é que Ageu aqui não dá um imperativo e sai pela tangente, fazendo-nos lidar com uma ordem, sem saber como ou porquê. Toda vez que você encontrar um imperativo na Bíblia, uma ordem, um comando, procure indicativos em torno do texto. Coisas sobre as quais você deve firmar a sua alma, para então obedecer. Sejam fortes e trabalhem. Mas qual deve ser a força motriz? Qual que deve ser o ânimo? De que maneira trabalhamos para Deus e vivemos para a sua glória? Quer seja na sua expressão eclesiástica, nos seus ministérios aqui na igreja, no dom que Deus te deu para serviço dos irmãos, nos pés que você tem lavado, ou quer seja na expressão da sua vida pública, sendo um bom dentista, uma boa mãe, um bom advogado, que também vive para a glória de Deus. O que te motiva? O que te impede de esmorecer, de se cansar, de se desmaiar, de chutar o pau do barraco? Dizer, não quero mais isso. Ageu dá 2 motivos, facilmente identificados aqui, as palavras hebraicas que, conjunção, traduzidas para nós como porquê, no final do versículo 4, e pois, no versículo 6. Abracem essas razões. Vivam nelas. Nesse curto período da nossa peregrinação. Que seja este o teu ânimo para construir algo para a glória de Deus. Primeiro motivo, final do versículo 4. Ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temais. Você quer motivo maior? Melhor? Querido irmão, querida irmã, sejam fortes no serviço para a glória de Deus, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Eu estou com vocês. Pode ser um barraco aos seus olhos. Como vocês veem isso? Fruto de um pensamento injusto, comparativo, como você enxerga o teu serviço, a tua participação, a tua função no corpo? Pequena, irrelevante, sem reconhecimento, sem abrangência. Como você enxerga? Passe a ver que o Senhor é conosco. Passe a enxergar isso. Talvez não pelos olhos físicos, mas não nos dirigimos por coisas que vemos, que são passageiras e terrenas, mas nas que se não veem, que são eternas. Promessa, eu sou convosco. E isso reverbera no Novo Testamento de uma maneira mais colorida e linda ainda, quando Jesus Cristo diz, onde estiverem 2 ou 3, Mateus capítulo 18. Olha o quórum de Jesus. Não precisa de 300. Não precisa de 1000. Onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Ou quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou quando ele diz em Hebreus capítulo 2, que se faz presente no nosso meio quando a congregação louva a Deus, o próprio Cristo está aqui. Não porque sintamos algum tipo de arrepio,
não porque alguma coisa mirabolante ou efeitos especiais nos saltam aos olhos, mas porque cremos na sua palavra e passam céus e terra, a palavra não passa, e Ele prometeu que estaria aqui e está. Isso nos basta para recobrarmos a nossa força, o nosso ânimo, o nosso vigor e trabalhar para a glória de Deus. Porque segundo a palavra da aliança, é isso que Ageu lembrou aquele povo. Lembra da aliança que eu fiz? Eu serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Isso não quebrou. Segundo a aliança que eu fiz com vocês, segundo o pacto, o testamento, o meu espírito está no meio de vós. E como enxergamos isso com mais nitidez ainda do lado de cada cruz? Quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, não mais restrito aos ofícios, mas agora nossos velhos terão sonhos e visões, nossos filhos e nossas filhas profetizarão. O Espírito está aqui, no nosso meio. Por isso, sejam fortes. Por isso, trabalhem para a glória de Deus. Quer seja no serviço eclesiástico. Não desanime dos ministérios aqui da igreja. Pode ter pouca abrangência, pode ser como nada aos seus olhos. Não afrouxe os músculos. Mas revigore a sua esperança no Senhor, porque tem absoluta certeza de que Deus está nesta obra. E quando você viver para a glória de Deus num lugar em que não é reconhecido, tirando o lixo da sua casa, fazendo um suco de laranja, arrumando o seu guarda-roupa para a glória de Deus, Deus está contigo. E isso te basta. Faça as coisas com excelência, porque Ele está contigo. Segunda razão, versículo 6. Pois, sejam fortes e trabalhem. Pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. E olha que profecia linda. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pedreiros, continuem a construção, mesmo que aos seus olhos seja um barraco, mesmo que seja como um nada, porque eu garanto, eu vou encher de glória a obra de vocês, e a glória desta última casa será maior que a de Salomão. Agora, os olhos que estavam no primeiro argumento, na presença de Deus presente, agora estavam num galardão futuro, em algo que Deus iria fazer. E é assim a nossa fé, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A sua fé sempre tem uma abrangência presente, Cristo está aqui, e uma abrangência futura. Agora, estes construtores morreram sem ver o cumprimento da promessa. Eles que estavam arquitetando e eram mestres de obra, morreram ainda era um barraco. Não viram. Pela fé construíram. A glória seria maior que a da primeira. Vamos crer. Mas como é próprio da antiga aliança, morreram sem ver o cumprimento. Pois esse templo permaneceu por longo tempo, depois ele foi profanado por Antíoco Epifânio, abominável da desolação, Antíoco IV. Depois ele foi reformado por Herodes, que queria
queria se dar bem com os judeus. Essa é a mesma casa. E quem que entra neste mesmo templo em João 2? 500 anos antes, Deus disse: encherei de glória esta casa. E de repente, o Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus entra no barraco. E Jesus, que é o resplendor da glória do Pai, que é a expressão exata do ser de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Jesus entra neste templo e se identifica com ele 3 dias. Esse templo volta como que uma extensão do seu próprio corpo, identificado com a casa de Deus. Ah, se esses pedreiros pudessem ver a fidelidade do cumprimento de Deus, com que maior vigor eles se dedicariam à obra. Mas essa promessa vale para nós hoje, no serviço da glória de Deus. Ainda que com abrangência pequena e pouco valor aos olhos humanos, aos nossos próprios olhos, Deus sempre enche de glória as obras das nossas mãos. Você sabe disso? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Para onde você tem olhado? Se para o lado você desanima, se para a presença de Deus e para o cumprimento de suas promessas, você tem a motivação certa para continuar trabalhando para Deus. Você tem que olhar para frente, para as coisas fazerem sentido. Não sentido aos olhos do mundo, porque nós vemos o que é invisível. Mas você tem que olhar para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, porque sei em quem tenho crido e sei que é soberano para guardar o meu depósito até o dia de Cristo. É sempre olhando para frente. Existe galardão. O crente não peca quando deseja o galardão, porque fé é crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé, é firme convicção de coisas que se esperam. Assim como estes pedreiros tinham que ser fortes e trabalhar, porque Deus iria encher de glória a obra deles, de maneira que seria maior do que a glória do templo de Salomão. Meus amados irmãos, sejam fortes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nunca em vão. Nenhuma só gota de suor ou lágrima passa desapercebido para o nosso Deus. Quando investimos tempo, dedicação, inteligência, afinco, vigor, tempo, a juventude, para a glória de Deus. Quando gastamos a nossa vida, esse breve período de peregrinação, contemplando o galardão de Deus, nós deixamos para trás os tesouros do Egito e trocamos pelo opróbrio de Cristo, pela vergonha de Cristo. E vivemos de uma maneira incompreendida neste mundo. Incompreendida. Errantes no deserto, errantes entre outros lugares, com biografias nada justificadas, porque escolhemos muitas vezes deixar casas apaneladas,
para investir o que somos e temos na obra do Senhor. Mas estamos vendo o que ninguém mais vê. Construímos mais do que vemos agora. Você está construindo mais. Creia na palavra, não nos seus olhos. Então, quando o pensamento comparativo minar as suas forças, minguar o seu vigor, combata com Escritura. Deus está aqui. E eu construo mais do que eu vejo. Isso nos basta para voltar, ensaiar com mais excelência, ser mais dedicado às coisas de Deus, viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. 2 grupos, portanto, se perfazem hoje à noite. Talvez vocês se encaixem no primeiro grupo, daquele que tem gastado a vida nos ídolos dessa terra, que não satisfazem. Absolutizado coisas desta realidade criadas e trocado a glória de um Deus incorruptível por glória de criatura. A péssima notícia é que seu coração nunca vai ser cheio. Nunca. Mas a boa notícia é que você pode subir na montanha, levar madeira e viver para a glória de Deus. E então encontrar delícias perpetuamente e alegria plena à sua destra. E para você que já conhece a glória de Deus, que já enxergou o peso, tamanho, mas que anda desmotivado, cansado, creia. Deus está aqui. Jesus Cristo está contigo. E você sempre, quando faz para a glória de Deus, sempre trabalha para algo maior do que você vê. Porque os olhos de Deus são atentos para moedas de viúvas, para coisas pequenas, insignificantes, 5 pães e 2 peixes, um cajado na mão. Não busque a glória, o reconhecimento, o elogio deste mundo. Busque os olhos de Deus sobre você. E assim, viva crendo que no Senhor o teu trabalho não é vão. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, oramos a Ti, Deus, nesta noite, para que aqueles que hoje ainda vivem para si mesmos, para suas próprias casas, para a reputação de seus próprios nomes, sejam convertidos e que Tu despertes os espíritos, Pai. Abra os olhos, destampe os ouvidos para que enxerguem, vejam, ouçam a beleza da Tua glória na face de Jesus Cristo e passem a viver por isso. E aqueles hoje à noite que estão desmotivados, cansados, quase desmaiando no seu vigor, eu peço, Deus, que Tu fortaleça a Tua igreja. Ajude-nos a ver pela fé que Tu estás conosco e que Tu te tornas galardoador daqueles que Te buscam. No Senhor a recompensa. Em nome de Jesus. Amém.